fazer bem. Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Convido que junto comigo o Padre Kleber Palhoque rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós rezamos hoje nas intenções de Joanete de Ceará, que pede pela paz no mundo, também por Ivani, também de Ceará, que quer agradecer a Deus pela sua saúde. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi no nosso espírito a vossa graça, ó Pai, vós que, na anunciação do anjo, nos revelastes a encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e cruz, conduzi-nos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O evangelho que nós rezamos hoje é de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus, indo para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no Evangelho, 2 discípulos caminham tristes após a morte de Jesus. No caminho ele se aproxima, mas não é reconhecido. Jesus escuta, explica as Escrituras e faz o coração deles arder. E é ao partir do pão que seus olhos se abrem, é o Senhor. Esse Evangelho nos lembra que mesmo nas dificuldades, Cristo caminha conosco. E quando o reconhecemos, a tristeza se transforma em esperança e também em missão. Que Ele, especialmente hoje, nos abençoe e nos ajude a ver o mundo com outros olhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O abraço de hoje vai para aqueles e aquelas que rezam com a gente, dos municípios de Ceará, também de Itá e Arvoredo. Um abraço para você, um ótimo dia. Nos encontramos amanhã.